Lá para o Supremo Tribunal Federal, porque o voto de André Mendonça foi concluído e agora, na sequência, teremos o voto do ministro Gilmar Mendes. Jamais tivemos um grupo acumulado na frente de quartéis pedindo intervenção federal. É preciso colocar isso nos seus devidos contextualizado, ministro contextos. Isso está contextualizado. Eu entendo a ponderação de vocês. Este é um dado. Nós tivemos, e a gente viveu isso na pele, 7 de setembro, em que imaginávamos que aquilo poderia descambar para a arruaça que se transformou o 8 de janeiro. Nós sabemos disso, o ministro Fux viveu essa realidade, a ministra Rosa. Em suma, então são questões que precisam ser olhadas nessa perspectiva. Afora o incentivo que havia a partir do próprio chefe do Poder Executivo para esse tipo de prática, ou mesmo para a omissão. De modo que, ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio, nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois, a cadeira que o senhor está sentado, estava lá na rua, no dia da invasão. É só para justificar mesmo, mas essa expressão não foi minha. Não fui eu que disse isso. Então, está longe de se tratar disso. É preciso que a gente contextualize isto e que havia... É importante essa contextualização, se me permite. Só para encerrar, desculpe-me mesmo, mas só para encerrar, na verdade, estava implícito em toda essa ação que, ao fim e ao cabo, diante da anomalia, da anarquia instaurada, nós teríamos uma GLO. E aí, um rápido break para você que está no rádio, são 10h56. Se tivessem ocorrido antes do dia 1º de janeiro, com o governo, então, anterior no poder. E nós tivemos situações desse tipo, é que os fatos vão se acumulando e nós perdemos o contexto. O 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente da República, atos não só de vandalismo, de terrorismo, ônibus incinerado. A Polícia Federal invadida. Carros pegando fogo embaixo de posto de gasolina. Há muitas perguntas sem resposta, ministro Gilmar. Não, eu digo só para colocar. Agora, eu estou tentando me deter no caso concreto. Não, sim. Porque, vamos lá, eu fui ministro da Justiça. E o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo,
do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federativo. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. Não, eu tenho a impressão só que a gente precisa... Posso terminar, meu... Não, pode terminar. É só para a gente ter esse leitmotiv, esse pano de fundo, para que possamos, de fato, entender. É claro, e Vossa Excelência tem razão, nós estamos julgando o Aécio, mas é preciso que a gente entenda esse contexto. Eu acompanhei, como Vossa Excelência, muitos desses episódios. Acompanhei também o episódio do trancamento de rodovias, especialmente no meu estado. Dialoguei com o ministro da Justiça de então, em que carros eram atravessados. 11h01, nós estamos de volta para você que nos acompanha no rádio, acompanhando o voto tenso e debatido do ministro André Mendonça. Nós sabemos o que greve de caminhoneiros representa. Está se celebrando agora essa triste efeméride, 50 anos do golpe no Chile, que começa com a marca dos caminhoneiros em greve. E aqui era uma greve, era um lockout, eram empresários atravessando carros na pista. Imagina o que isso significa, daqui a pouco desabastecimento, dificuldades. Eu cheguei a falar com o ministro da Justiça naquele momento, e ele dizia: nós não temos força para enfrentar, e para isso precisa-se da GLO, precisa-se de GLO. GLO era exatamente a senha para a insegurança. É isso que a gente precisa entender. Esse grupo estava conectado no comando. Veja, é claro que temos que isolar, que temos que julgar os casos que estão postos, mas havia uma questão que estava toda ela associada. Eu até, na conversa com ele, fiz um pouco de abordagem jocosa e disse: poxa, a Galocura, a torcida do Galo, conseguiu abrir pistas porque eles estavam sendo impedidos de ir ao jogo, ministra Carmen. Mas a nossa Polícia Rodoviária Federal não conseguia, precisava das Forças Armadas. Esse caso é tão esdrúxulo, ministro Gilmar. É verdade. Me traz tanta inquietação. Veja, todo o contorno do que ouvimos dizer, se formos fazer uma retrospectiva dos atos, pré-8 de janeiro, ali, 6, 7, havia anunciado, vamos todos a Brasília. Primeira coisa, Polícia Rodoviária Federal, na greve dos caminhoneiros, ministro Gilmar, que foi tentada no governo anterior, eu era ministro da Justiça, eu passei a madrugada na sede da Polícia Rodoviária Federal, acompanhando o relatório minuto a minuto de eventuais tentativas de bloqueio de estradas, em função até da experiência pretérita, negativa, que havia ocorrido no governo Temer. O que eu quero dizer, a Polícia Rodoviária Federal tinha condições de evitar a chegada. Dia 6, dia 5, dia 7, não sei. Não foi feito. Toda a construção é de que era uma tragédia anunciada. Agora, houve, eu vou usar a expressão, falhas sistêmicas, desde esse ponto. O que houve, não tenho dúvidas, falhas, eu vou usar a expressão falhas porque não estamos julgando essas pessoas, sistêmicas na Polícia Militar do Distrito Federal. Mas também
há dúvida razoável sobre como é que esse grupo entra com a facilidade como entrou, não digo no Supremo, eu não digo nem no Congresso, dentro do Palácio do Planalto. É inconcebível. Onde estava todo o efetivo da Força Nacional? Eu não tenho. Hoje o Brasil não sabe. Eu me lembro naquele contexto em que havia o inquérito, ainda há o inquérito, em relação à reunião que o ex-presidente Bolsonaro teve com os ministros, e essa reunião foi gravada, e havia toda uma discussão sobre, a partir de uma determinação do ministro Celso de Mello, para se entregar aquele vídeo, aquela fita, e toda a atuação, tanto minha como do ministro Levi, à época advogado-geral, nós temos que entregar independente do que contenha. Independente do que contenha. E foi entregue. Agora, chama a atenção o Ministério da Justiça não disponibilizar ou não ter os vídeos correspondentes. Nós precisamos tratar todos igualmente, com os rigores correspondentes e também com o reconhecimento de que certas situações geram um não enquadramento em determinada conduta. Em relação a esse réu, não vejo na atitude dele um ato idôneo de golpe de Estado. Vimos, eu e meu gabinete, mais de 1 hora de vídeo dele transitando pelo Senado Federal. Não vi. Ele se apresenta na presidência do Senado, mas não há um ato de instituição específico. Veja, eu não estou absolvendo ele, estou condenando ele em tudo, em tudo. Uma pena somada, já antecipando aqui, que vai chegar a 8 anos. Estou longe de ser leniente, mas também não serei, na minha visão, injusto em tipificar alguém por uma conduta que entendo que ele, seja por questões pontuais, seja por uma questão, e aí é uma questão teórica mesmo, de condutas, se elas se absorvem ou não de direito penal, não vejo justificativa suficiente para condená-lo. Ora, mas se eu condenar só em um crime, vamos por hipótese, a pena é menor? Não sei, porque nós temos como modular a pena dentro do mínimo e máximo que o Código Penal nos oferece. A questão não é essa. A questão é, houve por parte de Aécio uma tentativa idônea de golpe de Estado? Entendo que não. E entendo que todo golpe de Estado pressupõe ato antidemocrático. Razão pela qual há uma consunção, um absorve o outro. É uma questão de dogmática de ciência do direito penal, que pode não ser a opinião da maioria do colegiado, pode. Furto, subtração de coisa alheia. Também é crime praticar violência e grave ameaça gratuita contra outra pessoa. O que é o roubo? É a soma da subtração com a grave ameaça. Há uma absorção. O direito penal trabalha isso constantemente. É que nós somos automaticamente, trabalhamos nisso num viés automático e não nos damos conta disso. Tive sérias dúvidas sobre a questão do dano e a questão do Código Penal e a questão do crime contra o patrimônio cultural. Veja o tipo do Código Penal do dano, a conduta, os verbos: destruir
inutilizar ou deteriorar. A conduta do crime contra o patrimônio cultural: destruir, inutilizar ou deteriorar. Os mesmos verbos. Também não é simples. Entendo, porém, que, de um lado aqui, há sim um princípio de absorção nesses ilícitos. Entendi, por outro lado, que nesses crimes havia condutas diversas. Porque uma coisa é você praticar uma ação destruindo um computador aqui, um copo ali. Foram várias destruições. Por isso antecipo, entendo que não absorve. Agora, a conduta que é tentar, o que ele tentou? Ele chegou a tentar, na minha visão, instituir um novo governo. Ele tinha até isso, talvez, como ideal. Mas não vejo, seja na capacidade, olhando as cenas dele no vídeo, não houve um planejamento posterior sobre o que fazer. Entendo que, nesse contexto, veja só a situação de injustiça com que eu posso me deparar. Seria menos gravoso para ele destituir e dar o golpe do que fazer o que ele fez. Que ele incidiria só num tipo. E nós estamos, repito, uma lei nova, um contexto extremamente complexo. E, ministro Alexandre, eu não pré-julgo ninguém, mas também não isento, seja de um lado, seja de outro. Nem eu, ministro André. É isso. Tanto que todos estão sendo investigados. Porque absolutamente todos estão sendo investigados. Eu digo isso porque Vossa Excelência fez uma referência a mim que reputo extremamente injusta. Então, se Vossa Excelência se sentir ofendido, eu retiro a referência. Eu agradeço. Agradeço. E peço minhas desculpas. E se alguma coisa também eu fiz de modo indevido, tenha minhas desculpas. O que eu quero dizer é que nós estamos participando de um julgamento que ele vai nortear. Eu sei que tem todo esse contexto específico e é fato e tem que ser considerado. Mas a probabilidade do Supremo Tribunal Federal decidir originariamente, novamente, um caso de manifestações violentas é muito raro. Seja em Brasília, seja fora de Brasília. A tendência é que esses julgamentos ocorram em primeiro grau e sigam os recursos correspondentes. E nós estamos balizando uma jurisprudência que vai servir de parâmetro para todas as outras manifestações, queiramos nós ou não, porque isso não vai depender de nós. E, ao mesmo tempo que penso não devemos ser lenientes, também penso que não devemos ir além do que o marco legal nos permite, logicamente, com a devida vênia, dentro da minha respectiva limitação e interpretação. Não sou dono da verdade também, não. Eu vou, então, trago aqui os fundamentos para a condenação nos crimes de dano e de destruição, inutilização, deterioração do patrimônio cultural. Partindo para as penas, senhora presidente, eminentes pares. Trago também a justificativa de dosimetria correspondente, que estará disponível no meu voto e farei a entrega tão logo encerrada a sessão.
no sentido de julgar parcialmente procedente a pretensão acusatória em relação ao réu Aécio Lúcio Costa Pereira, para 1. Absolvê-lo da acusação do delito do 359-M do Código Penal, com fundamento no artigo 386-3 do Código de Processo Penal. Não haver provas suficientes. 2. Condená-lo como incurso no artigo 359-L do Código Penal, que trata da questão do Estado Democrático de Direito, tentativa de abolição. Artigo 288, parágrafo único do Código Penal, que é a associação criminosa. E no artigo 62.1 da Lei 9.605, de 98, que trata do patrimônio cultural, somando-se as penas correspondentes em concurso material em 7 anos e 1 mês de reclusão, mais 25 dias multa, no valor unitário do mínimo legal. Por fim, também condená-lo em concurso material como incurso no artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal, a pena de detenção de 10 meses e 25 dias multa. Custas pelo condenado, eu adiro às condenações de efeitos secundários que foram trazidas pelo eminente relator quanto a danos e danos morais. Com a devida vênia, ministro Zanin, justificável o argumento de Vossa Excelência que a AGU já está adotando as providências via ação civil pública, mas entendo que aqui nós formaríamos um título executivo que já permitiria medidas de constrição. E eventual sobreposição de valores, haveria uma compensação lá para não haver bis in idem. Muito bem, gente, são 11 horas e 16 minutos. Eu vou para um break para você que está no rádio e já volto.